Hoje, fugindo um pouquinho dessa coisa tão específica de marketing, a gente vai falar sobre mercado e a necessidade de você estar sempre de olho no seu mercado consumidor e no seu mercado concorrente também. E aí, para isso, eu vou trazer um exemplo prático da CMA, que é um momento que a gente está passando agora aqui na agência, agora em março de 2024, quando a gente tem mais ou menos 4 anos e meio de história, muito focado antes em produção de conteúdo para as redes sociais, produção de conteúdo para blog, branding. Então, depois que eu fiz ali uma pós específica nessa parte de marca, gestão de marca, a gente passou a fazer muitos trabalhos nesse sentido também, de rebranding, identidade visual, posicionamento, manifesto, enfim. Dessa vez, a gente percebeu aí um movimento do mercado e uma necessidade muito grande de infoproduto. Tudo bem que tem muito, né? Tem muita oferta disso hoje, mas eu não acredito que esteja aí no limite dessa capacidade de consumo, portanto entendo que ainda há necessidade de mais produção. E a partir também do comportamento comum que a gente estava observando de quem pedia um pouco para a gente proposta de prestação de serviço, eu entendi que muitos pequenos empreendedores e muita gente que está começando um negócio, ainda quem sabe até sem funcionário algum, aquele empreendedor sozinho, que foi como eu comecei também, não tem uma capacidade de investimento muito grande para contratar nem ao menos um freela e muito menos uma agência com estrutura completa para fazer estratégia e operação de marketing. Mas enxerga o real valor disso e sabe que sem todo esse trabalho de produção de conteúdo nas redes sociais, tráfego pago, entender os resultados, ter uma marca estabelecida, identidade visual e tudo mais, a pessoa sabe que precisa disso para crescer, precisa disso para se lançar, mas não tem condição financeira de investir para ter outra pessoa de fora fazendo isso. E precisa começar de algum lugar, né? Então, antes começar você mesmo fazendo, mas começar, do que não fazer nada. É lógico que o cenário ideal é ter uma equipe interna que ainda conversa com uma agência contratada, mas a gente sabe muito bem que isso leva anos até alcançar, ou quem sabe nunca nem chega nesse patamar. São poucas as empresas que realmente têm condição de arcar com tamanho custo. Então, observando, e essa importância de você observar o comportamento disso, do consumidor e do mercado, observando que chegava pra gente muito pedido de proposta, mas pouca conversão, e aí a gente entendia que não é que a pessoa não convertia, porque convertia com outra agência concorrente, ou porque não gostou do nosso serviço. A gente entendeu que não convertia porque realmente o orçamento não era compatível com a proposta apresentada. E tendo plena consciência de que a CMA não é uma agência cara, até também por pesquisa de mercado, a gente entendeu que é realmente o momento que a pessoa tem ou não essa disponibilidade de investimento. Por isso a gente está lançando agora em março e abril o nosso primeiro infoproduto. Então eu estou compartilhando com vocês, vou falar sobre esse infoproduto, mas mais do que isso, essa necessidade de observar o mercado e não só do que está do lado de fora, mas às vezes o que está batendo na sua porta, né? Então a gente recebeu, esse ano eu acho que eu fiz umas 8 ou 9 propostas para pequenos empreendedores. Normalmente, na primeira conversa, a gente até já consegue identificar um pouco que tem mais chance de virar, que tem menos chance de virar pela pessoa mesmo já mostrar, né? O quanto ela tem ali de capacidade de investimento e tal. Mas nem sempre era muito claro, então às vezes ficava uma surpresa. E ao tentar entender, a gente conversava e tal, e percebia que não foi uma opção por outro concorrente. Realmente ficou ali sem saber muito como seguir. E aí pensou, será que eu contrato então um estagiário, um estudante de comunicação para me apoiar? Mas eu mesmo, empreendedor, não tenho toda a expertise, então como é que eu vou também guiar esse estagiário que ainda está estudando, ainda está aprendendo? Conheço algumas marcas pequenas que fazem isso, então tem o dono, às vezes uma sócia, né, 2 pessoas ali trabalhando, com o estagiário para ficar ali nas posts de redes sociais, mas esse estagiário também precisa de um guia, também precisa de uma orientação. E aí, exatamente por isso, a gente também identificou a necessidade de desenvolver este infoproduto. E o que é um infoproduto? Um infoproduto nada mais é que um produto que transmita informação, conhecimento. Então, a gente está lançando o nosso primeiro infoproduto e aí, seguindo uma linha de nome, como a gente tem aqui nesse podcast, o nome Social Minds, a gente está lançando o nosso produto que se chama Social Me. Eu sou o meu próprio social media.
A gente sabe que todo mundo quer ter um dia uma equipe trabalhando para você, mas enquanto isso não é possível, então que você consiga fazer o melhor desse trabalho, né? Sem ter a necessidade de fazer uma graduação, um curso gigantesco, porque empreender, eu sei muito bem como é isso, não é uma tarefa fácil de uma pessoa só e muito menos de uma tarefinha só. A gente precisa, dentro do empreendedor, ser várias pessoas. Tem seu financeiro, o administrativo, o atendimento, o desenhista, se você mexer com moda, o estoquista, se você tiver produtos realmente parados em estoque, e tem seu marketing também. E dentro do marketing há uma infinidade de coisas. Tem o designer, o redator, tem o próprio mídia, que vai fazer a parte de tráfego, se você fizer algum investimento em campanha, enfim, parte estratégica de planejamento, é muita coisa. E aí, por isso, esse produto que eu estou apresentando para vocês agora engloba todo o começo de uma estratégia de marketing digital, com foco na produção de conteúdo. Antes da gente falar especificamente sobre cronograma, pauta editorial, periodicidade de postagem, a gente tem que diagnosticar o seu momento. Então, qual que é o momento da sua marca, da sua empresa? Você tá com uma ideia e vai lançar isso? Ou você já materializou essa ideia em um MVP, né, que é o mínimo produto viável, e deu certo? Ou a sua empresa já tem um MVP que já rodou e já está operando e só que está meio estagnado ali. Ou, no melhor dos cenários, está crescendo exponencialmente, já deu super certo o negócio. Tem que identificar esse momento, porque a partir disso você vai setar quem de fato são os seus concorrentes e o que você precisa comunicar. Para saber quem são os seus concorrentes e o que você precisa comunicar, a gente volta para a teoria da faculdade, dos cursos técnicos ou dos cursos curtos, que tem muitos por aí falando, que a gente tem uma análise PESTEL e uma análise SWOT. É super, super acadêmico, uma coisa realmente bem de sentar e escrever e desenhar, mas que te ajuda demais na comunicação depois disso. Então, a gente explica no material exatamente o que é análise PESTEL, exatamente o que é análise SWOT, dá exemplos, então como que você faz uma, como que você faz outra e o porquê que elas são tão essenciais para te ajudar na sua comunicação depois. Então, tendo isso, você parte também para a sua marca e a sua marca como pessoa. Então, a gente entende os pontos de paridade, os pontos de diferenciação, para chegar a como a sua marca como pessoa vai se comunicar. O que é diferente da sua marca em relação a todos esses concorrentes? Ou o que é igual a todos eles, mas que mesmo assim você tem que falar que você tem, senão vai achar justamente que você não tem e, portanto, é inferior à concorrência. Qual é o tom dessa pessoa falando e com quem que ela tá falando? Elas têm uma relação de amizade? Elas têm uma relação familiar? Elas têm uma relação nostálgica com saudosismo ou não, ao contrário, é só futuro, 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 vamos inovar, vamos crescer. Como que é essa relação? Uma relação distante, de respeito, mas aquele respeito, quem sabe, até com uma diferença etária aí muito grande? Não, não é nada disso. Somos coisas bem familiar, é um quentinho, é um abraço, é um carinho. Isso tudo dita a sua comunicação. E você só vai conseguir entender como que vai ser essa comunicação se você fizer todo esse diagnóstico de marca antes, que tem muitos passos. Eu tô até com a minha colinha aqui, que a gente vai dentro da marca muito além da identidade visual, mas que a identidade visual também precisa transparecer. Então, se você é uma marca jovem, se é uma marca disruptiva, uma marca inovadora, ou uma marca clássica, uma marca antiga, ou que é antiga, mas é moderna também, como que você transmite isso a partir de uma tipografia, a partir de uma paleta de cores? Isso tudo isso é marca, e não é só a identidade visual, não é só o logo, é muito mais do que isso. Isso precisa comunicar os seus valores, o seu tom de voz e assim vai. Para justamente gerar o que a gente fala que é tão importante? Conexão. Você pode até parar um post ali, tá scrollando na sua rede social, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, o que for. Algo vai te fazer parar em um específico que você vai passar para o lado para ler o carrossel. Normalmente, a primeira coisa que te chama a atenção é o visual. Então, ou é um visual bizarramente clean, que tem só uma frase, e aí você vai até parar, tentar ver pequenininha essa frase e tal. Ou uma imagem maravilhosa, linda, uma foto de um vestido que você quer, de uma paisagem que você gostaria de conhecer, enfim. O que vai te fazer passar para o lado é esse primeiro título. Então, qual é o gancho que te prende, o gatilho mental que te desperta para que você passe para o lado? A gente fala sobre isso também nesse material.
Depois que você passou pro lado, vamos supor que a gente tem ali 4, 5, 6 lâminas. Por que você vai continuar passando pro lado? Porque você já viu ali se aquilo te interessa ou não, mas aí vem um monte de texto chato. Por que você vai continuar passando pro lado? Porque tem alguma tese que te provocou alguma sensação. E essa tese vai ser defendida por quem está fazendo a mensagem, por quem postou aquele conteúdo. E essa tese vai te gerar curiosidade, ou desejo, ou até alguma polêmica. Mas esse storytelling, né? Eu queria evitar esse termo em inglês, mas enfim, essa narrativa tem que te prender ao longo desses posts no carrossel, dessas lâminas no carrossel. Então ele tem que sustentar e defender essa tese no decorrer do conteúdo. Agora, para que eu vou fazer tudo isso? Para você ver e pronto, bacana? Não, porque eu quero te gerar alguma ação no final. Isso vale para vídeo também, tá? Os 3 primeiros segundos você pode entender como se fosse esse título que eu te falei, que tem um gatilho ou um gancho que vai te prender. E aí você consegue assistindo ao vídeo porque ele tem uma tese e a defesa da tese te provocou essa sensação de curiosidade, de desejo, de polêmica, enfim, alguma coisa assim. E no final ele tem um call to action, um CTA, uma chamada para a ação. Essa ação não precisa ser sempre conversão, inclusive da agência quase nunca é, tá? A gente quer que a pessoa compartilhe, comente, envie. Hoje os compartilhamentos, ou seja, enviar o seu post para alguém, e os salvamentos, guardar esse post na sua pastinha, são os maiores indicadores de interesse do consumidor do seu conteúdo em relação ao seu conteúdo. E aí, a gente vai trabalhar também em todo esse material aqui, os objetivos de cada conteúdo produzido, porque a gente não consegue alcance sem engajamento. Então, isso é muito importante entender qual conteúdo tem que ter qual objetivo e por quê, para você atingir o seu objetivo macro no final das contas. Eu preciso trabalhar, no decorrer da minha semana, os diversos tipos de conteúdo que as redes sociais me proporcionam, cada uma com o seu respectivo objetivo, cada tema também, né? Então é o tema aliado ao formato, com o gatilho e o call to action no final. Tudo isso forma o meu objetivo com aquele conteúdo. Mas a gente tem que entender que existem objetivos aliados um ao outro. Então, se eu quero aumentar o meu alcance, eu preciso aumentar o meu engajamento. Por que disso, né? O porquê que um depende do outro. A gente fala também com muito detalhe como funciona o algoritmo das redes sociais nesse infoproduto que a gente está oferecendo. E aí você consegue entender exatamente como fazer um cronograma editorial. E a gente fez, assim, uma coisa bem mão na massa, um passo a passo. Inclusive, disponibilizamos um cronograma da agência com o porquê, o tipo, o formato e o objetivo de cada pauta com seus dias no decorrer de um mês inteirinho para você entender como que você vai montar o seu cronograma editorial depois, a partir, lógico, das redes sociais que você usa e da periodicidade ideal para o seu consumidor. Pensa que não é para você, é para o seu consumidor. Quantas vezes ele quer ter contato contigo? Porque hoje a gente está numa era que não é a era do produto mais. Você não tá falando pensando no seu produto que você vai oferecer. Você tá falando pensando no que o consumidor quer ouvir e receber. É o que algumas pessoas chamam de infosumers. A gente tá na era de consumidores que são os detentores da informação. Eles sabem o que eles querem e eles ditam para as marcas o que elas devem fazer. Então toda essa parte de cronograma é muito, muito, muito mais do que o que a marca tem para falar. Ela tem que abordar o que o consumidor quer receber lá na palma da mão dele. E também nas diferentes redes sociais. E se a gente for pensar em outros formatos de conteúdo, a gente tem também as newsletters, a gente tem os podcasts, os videocasts, a gente tem muitos formatos hoje para serem explorados no decorrer do mês, das semanas e dos dias. Você tem que considerar tudo isso no seu cronograma, na sua pauta editorial. Agora, vamos lá, você fez todo esse trabalho, diagnosticou o momento da sua marca, identificou como é que é da sua identidade visual, criou a sua brand persona, que vai conversar com a sua target persona, tudo a partir de uma análise SWOT, análise pastel, isso tudo tem passo a passo nesse material para você fazer com a gente. Depois você chegou a ver certinho quais redes sociais você vai trabalhar, a periodicidade das suas postagens. Tem também um passo a passo de como montar o seu perfil em cada rede social que você vai usar. Então montou todos esses perfis, fez o cronograma e começou a fazer os posts. Perfeito, ótimo.
que você vai fazer com isso? Se você não entender os resultados que eles estão te gerando, você está jogando fora todo esse seu trabalho. Não adianta nada você fazer tudo isso e não parar para ver os resultados da sua conta no geral e de cada post individualmente. Por quê? Você pode ter um super crescimento no seu Instagram em um mês, ou no seu TikTok em um mês. Aí você vai ver, foi um vídeo que bombou. Aí os outros 11 que você fez, que você se esforçou, dedicou tempo pra caramba pra fazer, teve 5 visualizações, 2 curtidas e tal. Então você jogou esse esforço fora, né? Não adianta você ter um que bomba, você precisa entender o porquê que esse bombou e porquê que os outros não. Ou, o melhor cenário ainda, não é ter um que bomba, é você ter todos com um crescimento constante que vão carregar a sua marca e levantar também essa sua imagem, facilitando muito a identificação da marca com o consumidor, com a conexão, né, gerando conexão entre o consumidor e a sua marca, enfim. Então, é muito, muito importante você fazer relatórios, a gente dá algumas sugestões, inclusive, de plataformas que já geram esses relatórios para vocês. Tem plataformas gratuitas, tem outras pagas, algumas até com preços bem bacanas, a partir de R$ 29,90 por mês. A gente não tem parceria com nenhuma, então a gente não tá tentando empurrar nenhuma plataforma para ninguém, mas são realmente uns aliados quando você tem várias redes sociais. Então, no nosso caso, a gente posta em 4 redes sociais, agora 5 por causa do YouTube e 6 por causa do Spotify. Então, essas plataformas já integram todos os resultados em um relatório só, te mandam um PDF, inclusive com insights. E aí a gente consegue entender um a um, isolando ali as variáveis. Esses 2 foram Reels, os 2 eu postei nas quartas-feiras às 18 horas, a única variável é a temática. Tá, então essa temática foi muito melhor do que aquela. Ou não, eu postei temas muito similares, com 2 semanas de diferença, beleza, só que um em vídeo, um em carrossel. Nossa, curiosamente, carrossel foi muito melhor. Então, para esse tipo de post, é melhor eu fazer carrossel. Então, é muito importante ver esses resultados e saber interpretá-los para você aplicar na sua estratégia dos meses seguintes. E todo mês precisa fazer isso. Não é um trabalho que tem fim. É uma coisa recorrente, a gente faz aqui na agência com os nossos clientes e agora a gente vai ensinar você a fazer com a sua própria conta também. Então, de novo, voltando aí no começo do que a gente falou, no começo dessa conversa aqui, a gente identificou uma necessidade de mercado perante um movimento de diversos concorrentes e também de acordo com um feedback que a gente estava recebendo, mas que a gente sabe que não é por questão de preço do que a gente vem a oferecer. Então, o que a gente fez? A gente expandiu o que a gente pode oferecer. E a gente acaba tendo agora também um novo leque de consumidores, um novo leque de clientes. São completamente diferentes. A gente passa a ter, por exemplo, uma segunda target persona agora, uma novidade para nós, um desafio também. E a gente está também nesse movimento com vocês, porque tudo isso que a gente está ensinando a fazer no material, a gente também teve que fazer internamente. Quando a gente quer lançar alguma coisa, isso é super importante. E aí, portanto, a gente montou esse material super completo, nunca vi, eu já fiz alguns desses tipos de curso e tal, e nunca vi algo tão mão na massa assim, uma linguagem leve e tudo mais. Vou falar o número de slides, mas não se assustem, são quase 200 slides de material, mais uma videoaula, e tudo isso fica disponível para download, a pessoa pode levar e usar como ela quiser, e ainda pode, nessa compra, acoplar ali, né, adicionar uma mentoria com a gente. São dois encontros, e nesses encontros a gente pode fazer um no início para repassar o material e dar um direcional, e no final para revisar, por exemplo, as estratégias. Isso a gente pode entender de acordo com a necessidade de cada um, tá? Então, queria trazer esse caso para vocês, nesse nosso episódio aqui da segunda temporada do nosso podcast, o Social Minds, que é o lançamento do Social Me, mas eu queria contar sobre essa necessidade de observar os movimentos de mercado. Espero que vocês gostem. Por favor, qualquer dúvida, fiquem super à vontade para entrar em contato conosco em todas as redes sociais. Então, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, inclusive por e-mail também. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima.